Amém. A paz do Senhor, igreja, tudo bem? Me chamo Jaqueline, né? Congrego ali na Igreja Sobrenatural do Gama, né? E não sou pregadora, né? Estou aqui, né, mediante o convite do pastor, né? Que ele pediu para mim trazer o meu testemunho nesta noite. E eu vou tentar resumir aqui o máximo, né? Espero que Deus fale ao coração de cada um de vocês, amém? Eu queria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 2, versículo 43, amém? Aleluia. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. E a palavra de Deus vai dizer assim: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz, voltarei à casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Amém? Amém. Eu vou começar falando um pouco, né, antes de eu conhecer Jesus, como que eu era, quem era Jaqueline, né? Uma menina do interior, né, que a mãe não queria que nascesse, né, rejeitada desde o ventre. Obviamente uma pessoa, né, que já é rejeitada no ventre, vai crescendo com muitas marcas, né, marcas da rejeição, né. Então eu fui essa criança, fui crescendo, me sentindo rejeitada, me sentindo mal amada, né? Creio que desde pequeno no interior o pessoal não só no interior, mas aqui, né? Não se falava muito sobre depressão nem nada, mas creio que eu já era uma criança depressiva, né? O inimigo, ele fazia de tudo para tirar a minha vida, porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Então o Senhor já tem um plano para as nossas vidas. E Satanás, sabendo disso, né, ele já queria ceifar minha vida no ventre. Minha mãe tomou chumbinho, que eles chamam, chumbinho não, perdão, buchinha, que eles chamam lá no interior, que é uma espécie, né, de um trenzinho lá, que sabe, um chá amargo, se tomar, aborta a criança. Minha mãe batia na barriga quando mexia, porque eu era fruto de um relacionamento proibido, né? Enfim, cresci, era uma criança que chorava por tudo, fui crescendo, ficando adolescente, e tudo foi se tornando pior. Vim aqui para Brasília, conheci uma pessoa, onde essa pessoa me agredia, vivi aquele inferno de briga, de agressão, e minha vida era uma tristeza, era uma derrota, sabe? Ovelha negra da família, ninguém queria saber de mim. Ah, Jaqueline, eu não quero na minha casa, era para vir lá do interior para cá, não, eu não quero saber dela na minha casa. Ah, retruca por tudo, briga por tudo, enfim, né? Então, quando de repente eu me deparei, né, com a depressão, comecei a chorar do nada, comecei a ouvir vozes também na minha mente, comecei a viver como se eu estivesse no sonho, eu não sentia que eu estava na realidade, eu ficava como se eu estivesse no sonho, como se não fosse real a vida que eu estava vivendo, né? Foi então que eu fui para o encontro de mulheres lá na minha igreja, onde o Senhor Jesus se manifestou a mim. Eu achava que antes de Jesus eu achava que ninguém me amava, antes de Jesus eu achava que tudo de ruim acontecia comigo, então Deus não existia. Então quando eu comecei a ter depressão, síndrome do pânico, eu comecei a buscar o Senhor. Fui para esse encontro, o Senhor restaurou a minha vida, o Senhor começou a mudar a minha sorte, né? Me curou da depressão. E eu estava tudo bem com Deus, estava buscando o Senhor, só que eu ainda estava num processo de libertação, né? Porque muitas das vezes as pessoas desistem no meio do caminho porque acham, hoje eu me converti, olha, eu aceitei Jesus, agora vai ser mil maravilhas, eu vou, sabe, andar pisando assim nas nuvens, nem vou pisar no chão. E não é dessa forma, eu pensava que era dessa forma. Então eu comecei um processo, como se eu começou um processo de libertação, eu era muito setada, muito oprimida na minha mente. Então Satanás, ele usou todos os recursos até que ele conseguiu fazer com que eu me desviasse da presença do Senhor. Eu ia
Aos domingos para a igreja eu chorava, né, eu me emocionava, mas na sexta-feira eu estava bebendo uma caipirinha, porque o Satanás do não tem nada a ver. Falava com os amigos do trabalho, meu casamento está na rotina, mulher, vai para uma festa, o que tem? Vai para uma festa, isso não tem nada a ver, você vai com seu esposo, você não vai trair ele, você não vai adulterar, você vai com seu esposo. Não tem nada a ver, eu vou mesmo, está na rotina meu casamento, não está dando nada certo. Meu esposo nem de festa gostava, fiz ele ir para festa comigo, mas no domingo eu estava lá dizendo que eu estava adorando. Crente Raimunda, né? Pé da igreja e o outro no mundo. E o Senhor, ele começou a falar comigo. Ia para academia, fazia zumba, descia até o chão, os caras lá atrás malhando, olhando, e eu lá dançando, mas eu sou de Deus. Achava que não tinha nada a ver. Mas o coração totalmente já pervertido, já no caminho, né? Já no caminho do pecado, no caminho do engano. Porque Satanás, ele é assim. O pecado, a princípio, ele parece, né? Bom, agradável. Enquanto estava tudo bem, eu estava lá, buscando os desejos da minha carne, buscando agradar a minha carne, e dizia que estava servindo a Deus, né? Então, foi quando o Senhor começou a falar comigo. O Senhor começou a me puxar a orelha através da palavra. Mesmo andando todo errado, o Senhor falava comigo, né? Em Apocalipse 3, 15, 16, o Senhor vai dizer que porque não és quente e nem frio, és morno, estou a ponto de vomitar. Né? E o Senhor falava para mim, quando eu li a Bíblia, ele falava, corrias tão bem, filha, por que paraste? O Senhor me mostrava sonhos. O Senhor, uma certa vez, o Senhor me mostrou um sonho, quando eu estava desviada. Eu estava vindo do trabalho, nesse sonho, em um ônibus, e eu lembro que de repente o ônibus ficava parado e o cara descia com um cacetete na mão. E esse cara me acertava a cabeça e eu caía. E eu ficava falando o nome do meu filho, porque eu sabia que ele ia morrer. Mas né, não era mais do que o Senhor me avisando em sonho. Né? O Senhor nos avisa em sonho, o Senhor fala conosco na palavra. Né? Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quando o Senhor fala conosco, quando nós estamos no caminho do pecado, o Senhor sempre vai nos avisar. Ele sempre vai falar. Mas agora cabe a cada um de nós dar crédito a Deus. Né? Para quê? Para não passar, né, pelo vale da sombra da morte, como eu passei. Né? Então, continuei na minha vida de pecado até que o Senhor pegou e realmente permitiu que o inimigo me mostrou, na verdade, quem estava dominando a minha vida. Né? E a palavra de Deus vai se cumprir aqui onde está escrito em Mateus, né? Capítulo 2, versículo 43. Tinha um demônio agindo na minha vida. O Senhor veio, limpou, varreu a casa, né? Limpou, o Espírito Santo estava fazendo morada. Mas a partir do momento que nós retrocedemos, a partir do momento que nós olhamos para trás, né? Esse demônio ele volta, né? Então o que ele faz? Tá vazia. O Espírito Santo não está mais habitando ali. Então vamos lá, chama mais 7 demônios. O estado da pessoa fica pior do que antes. E foi o que aconteceu comigo. Comecei a ficar novamente depressiva, com síndrome do pânico. Eu fiquei esquizofrênica. Eu ouvia vozes essas que diziam para matar o meu filho. Vozes essas que dizia, até uma pessoa quando eu via minha voz, mata esse feliz. Eu não conseguia nem receber bondade de uma pessoa, um abraço, que já vinha voz, faz isso com ela. O meu filho era 24 horas com o meu filho, falando as coisas mais terríveis que tinha. Eu via, toda hora passava como um DVD na minha mente, eu cortando o pescoço do meu filho, né? E isso para uma mãe, primeiro filho ainda mais, um filho de 4 aninhos, um bebê, eu tendo que cuidar dele e passando por tudo isso. Meu esposo, um homem egoísta, um homem que só pensava em si, um homem que só queria saber da academia, sabe, me deixava em casa largada com depressão, eu lá chorando na cama, querendo me matar toda hora. Os sentimentos que eram para me cortar meus pulsos era para me tirar a minha vida, né? Só que ele me largava, era como se eu fosse um lixo para ele. Meu filho era como se fosse nada para ele. Ele simplesmente
E eu comecei esse processo onde eu não me reconhecia mais. Eu me olhava no espelho, eu não sabia mais quem eu era. Eu me sentia como se eu fosse o próprio demônio. Eu me olhava no espelho e a voz vinha na minha cabeça, assassina. Porque eu deitava, não tinha sossego, os demônios queriam entrar no meu corpo. Eu sentia as flechadas, eu não conseguia as setas, eu não conseguia dormir. Os demônios ficavam toda hora como se eu ficava toda hora assim, ó, toda hora por quê? Eu não conseguia dormir, os demônios vinham para me atacar, para entrar no meu corpo. Só que eu comecei a clamar, eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei a clamar a misericórdia de Deus na minha vida mais uma vez. Eu olhei para o céu e disse: Senhor, eu sei que Tu existe, eu sei que Tu és poderoso. Uma vez o Senhor me tirou do fundo do poço, uma vez eu estava depressiva e o Senhor me tirou. Então, Senhor, me ajuda, Pai. E eu determinei, não estou aqui dizendo, tem pessoas que às vezes fazem tratamento com psicólogo, não estou aqui dizendo, você tem que deixar, esse tratamento, essa terapia. Mas uma determinação, eu sabia que o momento que eu estava passando era Deus e Deus. Não tinha outro. E o que eu quero dizer com isso, muitas das vezes, Deus vai permitir coisas na nossa vida. E não é porque Ele quer o nosso mal, é porque Ele quer mostrar que Ele é Deus. É porque Ele quer mostrar que Ele é poderoso na tua vida. É porque não é para você abandonar Deus, não é para você virar as costas, não é para você dizer, pronto, agora eu vou parar de servir a Deus porque eu estou passando por essa prova, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo outro. Deus não quer isso. Deus, perdão. Deus não quer isso de você. Deus quer que você se curve mais. Deus quer que você ore mais. Deus quer que você clame mais. Deus quer que você se aproxime mais dele. Sabe? A gente precisa buscar o Senhor. A gente precisa se derramar verdadeiramente na presença dele. Porque se nós não fizermos isso, com certeza nós seremos derrotados pelo inimigo. Com certeza nós seremos destruídos, Nós de Deus não se zomba, pastor? De Deus não se brinca, Muitas das vezes a gente vem aqui para a igreja arrumadinha, bonitinho. E é lindo, glória a Deus. Mas nós precisamos ter um coração íntegro, um coração reto, um coração sincero para com o Senhor. E eu era essa pessoa que eu não tinha esse coração, eu era orgulhosa, arrogante, eu xingava meu esposo dentro de casa, eu humilhava ele, para mim ele não prestava, para mim eu tinha que arrumar um homem melhor do que ele, um homem que tivesse dinheiro, um homem mais bonito, um homem mais isso, um homem mais aquilo. Mas eu estava na igreja, tá? E quantas das vezes a gente pensa que por estar na igreja, eu estou no caminho. Só que se o teu coração estiver sujo, se o teu coração estiver com pensamentos errados, com sentimentos errados, a palavra de Deus fala que o Senhor sonda o nosso coração. O que nós temos que fazer diante de Deus? Fazer o quê? Irmã Jaqueline, se arrepender. Se arrepender diante de Deus. Clamar ao Senhor, se humilhar. Esse é o caminho para que a gente não venha perecer. Esse é o caminho para que a gente não venha ser destruído. Diante do homem, não tinha jeito. Se eu fosse no psicólogo, no psiquiatra, com certeza ele ia falar. Se eu falasse tudo que eu estava passando, tudo que eu estava sentindo, era 24 horas, era de noite e de dia. O terror na minha mente. Se eu ia para um culto como esse, eu era vendo sangue. Eu via sangue, eu via rios de sangue, eu via cabeças cortadas, era assim, minha mente era assim, dia e noite. Eu não tomei nenhum remédio. Eu não fui nenhum psiquiatra, eu não fui nenhum psicólogo, porque eu sabia, se eu fosse ia ficar pior meu estado. Porque a ajuda do homem é um paliativo. E esse paliativo muitas das vezes afunda a pessoa de uma forma que ela não consegue mais sair. Então, eu me entreguei completamente a Deus. E na vida de cada cristão, eu creio que tem que ter uma determinação da nossa parte. De dizer, Senhor, eu sei que é só o Senhor que pode me ajudar. Se render por completo. Sabe, não adianta a gente dizer que quer,
Não adianta a gente dizer que serve ao Senhor, mas se render pela metade. Ah, eu tô com esse problema aqui. Ah, Deus cura. Ah, mas o que tem? Eu vou ficar sendo atendida aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos na psicóloga, não tem nada não. Ah, normal. Não é normal. Você buscar às vezes um socorro, né? Para te ajudar por um período, por um momento, não é errado. Mas você permanecer ali, algo tem de errado. Está demonstrando que algo tem de errado na sua vida. E o erro muitas das vezes pode ser: o teu coração está distante do Senhor. O teu coração já não está mais no Senhor, já não está completamente nele, confiando que Ele é o Deus que tudo pode fazer. Né? Então eu vou ler aqui o Salmo 116. Se vocês puderem, quiserem acompanhar, amém? Onde a palavra de Deus vai dizer assim, né? Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu. Quando lhe fiz eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu. Quando lhe fiz a minha súplica, Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram. As angústias do Seol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O Senhor Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos. Amém? E que eu quero concluir com essa palavra, que o Senhor Ele é fiel. Mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente se joga no lamaçal do pecado, Ele é esse Deus que nos atrai novamente para a presença dEle. Ele é esse Deus que tem compaixão. Ele é esse Deus que, sabe, fala, vem, filho, vem, eu vou te acolher. E não é porque, muitas das vezes, você está no processo, aí você pensa, Deus não está nem aí para mim. Deus não está cuidando de mim, eu estou pedindo, eu estou clamando, mas nada está acontecendo. Ele sabe a hora certa de agir, Ele sabe a hora certa de te entregar essa cura que você está clamando. Ele sabe a hora certa de restaurar o teu casamento. Ele sabe a hora certa. E você possa sair daqui nessa noite compreendendo que Deus, Ele é um Deus bom. Ele restaura, Ele cura, Ele liberta. E foi assim que Deus novamente fez comigo. Apesar, de tudo que eu passei, entre traição, do meu esposo, entre os familiares terem me abandonado, e toda a opressão na mente, que eu passei, o Senhor se revelou a mim, E quando eu comecei a buscar o Senhor nesse processo, eu comecei a clamar a Ele pelo meu esposo. Eu coloquei meu esposo diante de Deus e eu falei, Senhor, eu peguei essa aliança aqui e eu urrava nas madrugadas clamando a misericórdia de Deus. Eu urrava mesmo, eu gritava, acho que a vizinhança, não sei nem quem me chamaram na polícia, porque, eu clamava ao Senhor, porque o clamor é diferente de uma oração. Então eu peguei essa aliança aqui, eu ajoelhava, eu apresentava para Deus, e eu falava, Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, trabalha na vida do meu esposo. Senhor, faz ele um homem que te ame, faz ele um homem, faz ele te conhecer, faz ele ser um bom esposo, um bom pai. E para a honra e glória do Senhor, meu esposo hoje ele é um homem que busca o Senhor. Para a honra e glória do Senhor, ele tem se curvado diante de Deus, orado, que, sabe, queridos, ele tem andado na presença
presença do Senhor. Eu vejo a mudança dele. Ele é uma pessoa que, sabe, não deixava a academia nem sequer um dia. Eu vou falar uma coisa que vocês vão até rir. Ele subinava até peito de frango pra mim em casa. Ele gostava de comer o peito de frango, o ovo dele, ele subinava pra mim. Não é pra comer meu peito de frango, meu ovo que não sei. Era desse jeito, o egoísmo era tão grande que ele não queria que eu tocasse nem nas coisas dele. Então, assim, o que eu quero trazer com isso, meus queridos? É que o Senhor liberta. E o Senhor não fez a boa obra só em mim, não. Sabe, o Senhor fez a boa obra na vida do meu esposo. Ele é um homem hoje que se interessa pelas coisas de Deus. Ele é um homem que me honra, que se preocupa em colocar o pão dentro de casa, o alimento dentro de casa, se preocupa com o filho. Não quer nem mais saber da academia, eu estava brigando com ele. Eu falei com a Paty, né, Paty? Não sei se eu já comentei com ela, Paty é minha testemunha. Eu falo, gente, eu estava falando meu marido que o homem se cuidava tanto. Aí agora, sabe, o Senhor tratou de uma certa forma que ele nem se nunca mais se cuidou. Estava desleixado, não quer mais saber da academia, não quer mais saber, sabe, de nada. Por quê? Porque quando o Senhor faz, Ele muda de verdade, Ele faz para valer. Sabe, só Deus poderia fazer isso na vida do meu esposo, ninguém mais poderia fazer. Eu não poderia fazer gritando, falando no ouvido dele, ai, você tem que mudar, ai, você não sei o quê, ai, não sei o quê. Agir com as nossas forças, queridos, é simplesmente você se cansar à toa. Porque se o Espírito Santo não agir na vida das pessoas a quais você tem muitas das vezes julgado, a quais você tem falado, ele que é o errado, nada vai acontecer. Mas a partir do momento que você dobra o seu joelho, que você entrega para o Senhor, que você clama, que você ora, Deus vai agir na vida dessa pessoa. Enquanto não há mudança em nós, não há mudança no próximo. Não adianta, você pode falar o que quiser, reclamar do seu marido, reclamar da sua esposa, reclamar de quem quer que seja. Se você não mudar, a vida sua nunca vai mudar. É forte essa palavra, mas é a verdade. Se você não mudar, não vai ter mudança na tua vida. Então o que eu quero dizer para você, se é necessário nesta noite, sei lá, não sei, se você tem visto que tem falhado diante do Senhor, sei lá, se você tem visto que de repente teu coração já não está mais em Deus como estava, já não está mais confiando em Deus como um dia confiou, sabe? Se você às vezes se sente até como se Deus tivesse te abandonado, te deixado, eu queria pedir a permissão do pastor e da pastora, se vocês puderem, quiserem vir aqui na frente, para nós podermos orar juntos, para você poder estar entregando para o Senhor hoje o teu coração, entregando a tua vida e clamando ao Senhor nesta noite, porque só Ele pode fazer, só Ele pode curar o nosso coração, só Ele pode trazer a paz, a alegria que o nosso coração precisa. Porque muitas das vezes nós não queremos admitir, não, tá tudo bem, não precisa disso, eu estou bem com o Senhor, tá tudo certo. Mas muitas das vezes nós precisamos o quê? Admitir, porque a palavra de Deus fala o quanto, Davi falou o quanto eu carei os meus pecados, eu era consumido, Então, se você se sentir bem aqui nesta noite, nós vamos estar orando, a pastora, o pastor, orando por vocês, amém? Ninguém? Amém, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é poderoso. Aleluia. Ele conhece o teu coração. Se você tem alguma tristeza no teu coração, se você às vezes, sei lá, está num tratamento com um psicólogo, um psiquiatra, se você tem vivido momentos difíceis na tua vida, você pode também sair do seu lugar, vir aqui nessa noite. Nós não estamos aqui para te criticar, para tentar jamais. O Senhor não quer que você venha aqui, você ser abusado, mas é para Ele te curar, é para Ele trazer paz para a tua vida, é para Ele trazer o alento que só Ele tem, é para Ele trazer a restauração que só Ele tem para a tua vida.
você possa entregar a tua vida ao Senhor nesta noite. Oh Senhor, Pai querido, Pai amado, Tu és santo. Coloque a mão no seu coração.